quando o Pedro fala de carências que já eram do ano passado, vamos fazer um exercício rápido aqui. O Cruzeiro tinha um caminhão de volantes. Um deles voltou para o Paraguai, né? Porque um garoto muito peralta, voltou para o Paraguai, rodou. O Cruzeiro traz o Rian Guilherme em alternativa ao Wallace, que não aconteceu. O Rian Guilherme já foi embora. E o Wallace apareceu de novo no banco de reservas. E o Wallace está no banco de reservas, gente. Quando a gente analisa, a gente está analisando o que está acontecendo. Não tem problema quem acha, igual já me acusaram várias vezes no Instagram, no Twitter. O Valu tem alguma coisa particular contra o Wallace. Imagina, nem do mesmo estado nós somos, não somos oriundos do mesmo bairro e nem nada. E mesmo que eu tivesse tido, eu não ia levar isso. Sou profissional. Acreditem, já tiveram profissionais no Cruzeiro que eu realmente tenho algo contra pessoalmente e que eu deixei de lado e analisei apenas o trabalho profissional da pessoa em questão que não está mais no Cruzeiro. Mas o Wallace, ele está hoje no banco de reservas do Cruzeiro, eu até me queixo disso quando sai geralmente as listas do banco de reservas. Ele é um titular do banco e nada mais. Quando precisa-se de entrar algum jogador de meio campo, a gente viu o Matheus Henrique. Valu, ele entrou. Teve um jogo que ele participou porque o Matheus Henrique tinha sido expulso. Foi o primeiro jogo lá contra o Pouso Alegre das semifinais, não é isso? Isso, o Matheus é expulso contra o RT. E vai ser assim, igual o filme Duelo de Titãs, que o Denzel Washington olha, tem um jogador que ele não quer colocar. Mas sabe, ele olha assim, não tem mais ninguém. E aí, vem você. Essa é a situação do Wallace. Então, olha só, um jogador que veio para ser alternativa. O filme do Denzel, Duelo de Titãs. E tem. O Wallace é esse cara hoje. Já veio um jogador para ser alternativa com relação a ele. Esse jogador foi embora e o Wallace simplesmente emergiu aí. O que para mim é também um dos erros da janela. Com relação ao zagueiro, cara, eu tô menos assim. Eu acho que precisa ser importante, mas até o meio do ano dá para resolver-se essa situação, dá para ir a questão até o meio do ano. Agora, o ponta, a minha principal carência da janela que ficou faltando. O ponta realmente de uma qualidade para ser... Olha, eu não sei quem vai... O ponta que o Cruzeiro precisava para mim é assim, eu não sei quem vai jogar pelo lado tal, mas o lado esquerdo, o fulano é titular. Ou, eu não sei quem vai jogar pelo lado esquerdo, mas o lado direito é do ponta tal. Faltou esse jogador no Cruzeiro para mim. Falta esse jogador. E o lance do primeiro volante que a gente falou aqui. A gente tem hoje um Wallace figurativo e um Matheus Henrique que está tentando ser transformado no primeiro volante. Quando o Pedro fala, e eu concordo com ele, hoje aquela hipótese de Matheus Henrique é muito mais baseado no que o campo do Matheus Henrique não conseguiu nos mostrar assim ainda. Não teve um alento. Eu sei que o time coletivamente não funciona como o time lá de 14 de dezembro, mas eu acho que o Matheus Henrique está precisando de dar uma resposta no individual. O time está desencaixado, mas o Caio Jorge não está dando resposta? Não tem outros jogadores dando algumas respostas? O Romero melhorou. O Matheus está precisando de dar uma resposta também, o Matheus Henrique, no caso. O próprio Vidalba. Falamos aqui. Não, mas eu acho que o caso do Vidalba é que ele estava fora por lesão, né? A ideia do Valu é assim, jogadores que não estavam performando tão bem. O Romero começa o ano, para mim, numa marcha mais lenta. Eu quero poder falar que o Matheus Henrique é o cara. Eu quero poder falar. Total. Que isso significa que a gente... É muito ruim quando você semi-inutiliza jogadores no elenco. O Wallace hoje é um semi-inutilizado, gente. E não é por minha conta, não. É só olhar. Pega os jogos que o Wallace ficou fora. Onde que ele foi ser relacionado a primeira vez. É muito simples, cara. Contra o Pouso Alegre, quando o Wallace é acionado, o torcedor nas redes sociais, ele já... lá vem o Wallace. Nossa, colocou o Wallace. Então, assim, você vê gente... pedindo pro Murilo Hickman passar na frente dele na fila, pro próprio Matheus Henrique como primeiro volante passar na frente dele na fila. O torcedor tem uma esperança com ele. Com o Matheus Henrique, sim. O Wallace, ele virou aquele caso de que, assim, ele tá aqui, mas ele não tá. Ao mesmo tempo que ele está aqui, ele não tá. O torcedor não consegue olhar pro... Ninguém. Quando a gente monta o campinho naquele momento, agora não tem como mais no Campeonato Mineiro, mas nos momentos onde o Cruzeiro ia poupar, muita gente, põe o Hickman. Não, mantém o Romero 45 minutos, depois põe outro.
ninguém pensava em colocar o Wallace, justamente por isso que o Valor falou. Ele tá virando um jogador até o inutilizado. E eu acho que é uma questão que tinha que ter sido resolvida nessa sim. janela. É difícil, ninguém tá falando que é fácil, mas o Cruzeiro tinha que ter movido uma força-tarefa. E os profissionais que estão lá, Valu, eles têm que ser capazes assim, de lidarem com situações difíceis. Um diretor de futebol, ele não vai encontrar um mar de rosas. Eu vou pegar esse cara. Ele não vai fazer como no FIFA. Não chegou nada pelo jogador. Não vai chegar. O jogador não joga. É a mesma coisa. Cara, não chegou proposta, sabe? Não vai chegar. Não teve Você esforço tem que realmente... Gabigol? Eu sei que o Gabigol tem um patamar maior que o Wallace. Mas eu acho que o Gabigol também foi muito mais. Mas o Cruzeiro não paga parte do Gabigol? Mas eu acho que foi muito mais sorte. O Cruzeiro tem que esforçar, cara. Eu gosto de falou. Tem gente capacitada lá pra resolver isso. Você tem que aí colocar... você segura o Wallace e libera o Rian Guilherme. Eu criei uma expectativa nesse menino pra essa temporada. Não, mas o Rian é um aspecto do Rian. O Rian viu que a concorrência era grande e quis... Quero jogar. Cara, eu fiquei muito... Eu não vou mentir que eu fiquei muito decepcionado com a saída dele. Mas aí não tem o que fazer também, né? Ser titular absoluto, não sei, né, Léo? Ali o jogador... Mas eu acho que ele desenha cenários pra ele. Sabe que ele teria muita dificuldade. Mas aí também o cara... Velho, deixa eu falar com você. O Kaique esperou o momento dele, velho. Mas às vezes o jogador não tá diferente. disposto. É diferente. Assim. Não vou julgar o garoto. Mas eu fiquei chateado com a saída dele. Não, também. É porque até, assim, a gente fica com um medo... Eu sei que não dá pra você montar um time só de atletas jovens. Mas você fica sempre com medo quando muitos jovens vão saindo. Mas o ponto pra mim do Wallace, e o Valu falou e lembrou muito bem, e me incomoda muito da diretoria do Cruzeiro, e aqui eu não tô querendo falar que outras diretorias são melhores ou piores, não. Mas a gente viu outras equipes com atletas com vencimentos altos, com contratos longos, em baixa também, extremamente questionados, e que conseguiram ser mandados para outras equipes. O nosso próprio rival liberou a galera que não estava somando. O Cruzeiro, o que o Valor falou, ninguém vai chegar e falar, eu quero um volante que está parado sem jogar. Mas você pode procurar um time e falar, olha, eu tenho o Wallace, eu aceito. Eu sei que o torcedor não gosta dessa hipótese, mas talvez seja necessário fazer o que o Gabriel falou, eu pago uma parte. Eu pago a parte do mas salário tem que na carteira. fazer, velho. É melhor você... O prejuízo já está declarado. Já está declarado. Essa que é a questão. É o famoso aceitar o prejuízo. Você tem que colocar a pasta assim, ó. Imagina que aqui é a nossa mesa de resoluções de escritório. Essa aqui, ó, é a pasta Wallace. Valor, está diante de você. Você tem que resolver essa situação. Ponto. Eu tenho que resolver ponto. Exato, concordo, cara. Concordo. E tem a situação... Deixa eu te falar, o Valu foi muito feliz. O prejuízo, nós já entendemos, aconteceu. Certo? Assumir. E o que acontece? Velho, pensa comigo. O futebol, ele é muito dinâmico. Se tiver que pagar parte do salário do cara, paga. Às vezes vai dar certo em outro clube. Pode acontecer de dar certo. E o Cruzeiro tentar recuperar um pouco, porque perdeu. É melhor do que ficar pagando o cara todo mês e o cara não entrar. Mas amenizar. Recuperar um pouco do que perdeu. Mas melhor do que ficar pagando o cara ficar no banco, velho. Entendeu? Não faz sentido. Outra questão. Né? A questão financeira, por exemplo. Você vai pensar a questão financeira com o Gabigol? O Cruzeiro não pensou isso. Pensou em resolver outra questão. A situação do próprio Quatro Vogais também. Como o Samuel, o Valu gostam de falar aqui. Então, perfeito, Léo. Né? Foram situações resolvidas, né? Não é o ideal, Léo, mas não é. E o futebol não dá pra você trabalhar só dentro do ideal. Como você vai conseguir um bom negócio com o Wallace agora? Realmente faltou um empenho da diretoria para resolver isso aí. É melhor pagar o cara no outro time para ver se consegue mudar alguma coisa dessa situação, porque ficar pagando pro cara ficar no banco, eu entendo, velho. Mas eu acho que na verdade não tem nem melhor nessa situação, tem menos pior. Sim, Pedro, o Valu falou, o prejuízo já foi declarado. Sim. E olha, quando contratou o Wallace, eu não vi ninguém criticando. Porque não tinha que criticar. Todo mundo, são coisas foi uma diferentes. Baita contratação. Às vezes o torcedor não fala deu com a gente, vocês, quando foi contratado, sim... Eu vou replicar a frase que eu falei. Eu gostei da contratação dele. Quando o Cruzeiro contrata o Matheus Henrique e a reboque o Wallace, eu falei a seguinte frase, abre aspas, o Cruzeiro resolveu o seu meio-campo pelos próximos 3 anos, dada a qualidade do que esses caras já jogaram e do que eles estão jogando. Fecha aspas. Exato. Eu falei isso. Agora, não aconteceu, gente. Já vimos jogadores
muito maiores do que o Wallace passarem pelo Rival Cruzeiro 2004? e não acontecerem por circunstâncias diversas. Futebol é muito então, contexto, não quer dizer né? que, Não, mas ué. então porque quando chegou você foi favorável, você não pode falar que o clube... hoje o Cruzeiro sofre com essa situação. Hoje o campo sofre, porque você tem um Wallace... Eu nem considero mais o Wallace hipotético, gente. Desculpa. E hoje o técnico também não. Só que ele não pode falar isso. Ele tem que valorizar o elenco. Porque como que você baseia, então, Valu, que o técnico também acha o Wallace hipotético? Porque quando ele tira o primeiro volante dele, ele coloca o Matheus Henrique. Verdade. Tentando transformar o Matheus Henrique nesse primeiro volante. E Ponto. ele aceitou que o Wallace O próprio fosse Leonardo negociado. cara. no ano passado, eu sei que não é um bom momento para falar dele, mas assim, tiveram oportunidades onde ele jogou com o Eduardo de segundo cara, e o Lucas Silva de primeiro. Foi. Sim, cara. Aconteceu de tudo, assim. Diniz ali. chegou a usar o Wallace de zagueiro, você lembra? Deus. Sim. O erro maior para mim, assim, da passagem do Wallace, e aí talvez isso era muito mais simples de ser corrigido, ele começa lá em Assunção. Ali não era jogo para ele. E o Valu vai lembrar que a gente fez uma programação especial e assim, eu falei por várias vezes, eu não acho que era pro Cruzeiro colocar ele contra o Racing, e a torcida tinha muito, não, tem que colocar o Wallace por causa estatura, pra estatura, raça, aí E eu o falei, não, o Lucas Cruzeiro mudou não o jogo, pode. né, velho? Assim, entre aspas. eu Não, acho que- mas mudou um pouco. não, velho. eu acho que foi Mudou um muito pouco. também condicionado do Racing com 2-0, deixar o Cruzeiro Sim, com a bola. dá uma cordinha Mas eu acho que aí, se vai. começa com o Lucas Silva, poderia ser diferente, porque naquele contexto o Cruzeiro não podia entrar nessa... E eu acho que isso tem que ficar sempre claro. Quando você tem a sua ideia de jogo, e por mais que a gente tenha todas as nossas indisposições com o Fernando Diniz, ele tinha as ideias dele, essa ideia de, eu vou entrar e vou igualar na raça, eu vou igualar na estatura, isso eu acho que não convém. Então eu acho que a linha do tempo do Wallace, o marco dela é a linha Assunção, quando ele Nossa. sai aos 30 minutos, um jogo muito ruim dele, e aí dali pra frente, Só ladeira. Só Assim, ladeira. tudo que o Wallace tentou não deu certo, e aí o torcedor do Cruzeiro ele vai sempre recuperar aqueles 30 minutos de Assunção, que foi uma perda traumática para A todos os rotação, torcedores. né, é diferente. Muito Ó, vou abaixo, fazer o muito papel abaixo. de Joaquim Pinto. O Wallace, Renata no Vasco. Elenco limitado. Não, mas eu acho que Faz não, o negócio, não, acho que velho. não pede. Ele não pode ficar no Cruzeiro, gente. Não, É mas melhor acho que pagar o o cara no Vasco- outro time do que ficar no O banco e não Vasco eu acho entrando. difícil. Entendeu? Pra função Algum dele time já tem tem que ir. outros jogadores. Algum time ele tem que ir, Pedro. Dê Não, uma foto. tem. Mas algum time tem que ir. Ficar pagando o cara no banco pra não entrar e pagar ele no outro time, Mas é que que agora ele evolua no outro o time pra você problema da tentar alguma coisa, diretoria é velho. tipo assim, tempo pra isso teve, Gabriel. Agora Eu não a acho janela que isso tá vai- só... Eu não acho que vai Não resolver acho isso também até que vai 27 acontecer. Não, Eu também acho que não, Valu. Até 27 de março. Muito difícil. Porque a janela... O que pode Eu acontecer acho que isso nem é é o meio pauta do no ano. momento, tá? Vou falar a Não, verdade. também acho que não, total. O caldeirão tá quente. Total, estamos Né, Léo focados em Campos? outras coisas. Mas é um erro, pra mim é um erro, Não, foi. um dos erros da diretoria nesse começo de ano. Fala aí, galera, gostou desse vídeo? Pois é, tem muito conteúdo aí para você acompanhar. Compartilhe, deixa o like, comente também e acompanhe toda a nossa programação aqui na Samuca TV. Valeu, tamo junto, vamos que vamos!